E aí, pessoal? Hoje o assunto é quente e surpreendente. Você acha que conhece tudo sobre o Roberto Carlos? O rei da música romântica, o homem das rosas brancas, o ídolo que atravessou gerações. Mas e se eu te disser que por trás desse jeito calmo e sereno existe uma vida cheia de segredos, manias estranhas, polêmicas na justiça e até envolvimento com o espiritismo? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 curiosidades e polêmicas de arrepiar sobre o Roberto Carlos que muita gente não tem coragem de falar. Então já chega dando like, se inscreve no canal e vem comigo até o final, porque a número 6 vai mudar tudo o que você pensava sobre o rei. 1. A amputação da perna na infância. Uma das curiosidades mais conhecidas, mas ainda cercada de mistério, é que Roberto Carlos perdeu parte de sua perna direita aos 6 anos de idade, após ser atropelado por uma locomotiva em Cachoeiro de Itapemirim, ES, sua cidade natal. A prótese que passou a usar desde então se tornou um tabu em sua vida. Durante décadas, Roberto evitou qualquer menção ao acidente e só começou a tratar o tema com mais naturalidade recentemente. Até fotografias mostrando sua perna mecânica são raras. Ele contou que ele, com 13, 14 anos, ele não tinha nenhuma prótese na perna. Era aquela calça com um alfinetinho ali e a muleta, né? E ele ia ao colégio, brincava, era totalmente... aí, com 14 anos, o pai ouviu falar que no Rio tinha um médico no exército que faziam uma prótese, talvez, e tal. Foi lá, com 14 anos, não conseguiu nada. Daí foi outro hospital, no terceiro ouviu falar de um médico alemão. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto, com 14 anos. Ele contando, Robson, o que aconteceu com ele, ele saiu correndo, correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia. No dia seguinte, foi a um baile, dançou a noite inteira. Que bonito, 14 anos, nossa. demais. 2. Obcecado por limpeza e superstição. Roberto é notoriamente supersticioso. O cantor evita o uso da cor marrom por considerá-la carregada de energia negativa e chega a pedir que objetos nessa cor sejam retirados de ambientes antes de suas apresentações. Outra de suas superstições envolve números. Ele teria aversão ao número 13 e sempre opta por se apresentar em dias pares ou datas limpas. Além disso, é conhecido por sua obsessão por higiene. Já foi relatado que ele não aperta a mão de estranhos e tem rotinas bastante rígidas com limpeza, inclusive em seus camarins. 3. Processo contra biografia não autorizada. Em 2006, Roberto Carlos causou controvérsia ao entrar com um processo para impedir a circulação da biografia Roberto Carlos em Detalhes, escrita por Paulo César de Araújo. A obra, baseada em mais de uma década de pesquisa, apresentava fatos da vida do cantor, incluindo os que ele preferia manter em sigilo. O caso foi emblemático e reacendeu debates sobre liberdade de expressão versus direito à privacidade. O livro foi retirado de circulação por decisão judicial e Roberto Carlos foi duramente criticado por setores da imprensa e intelectuais. 4. Briga com Erasmo Carlos. Ao longo dos anos, rumores circularam de que Roberto Carlos teria rompido a amizade com Erasmo Carlos, seu parceiro de longa data. Embora os dois tenham aparecido juntos em diversos momentos e continuado compondo, os boatos de um afastamento afetivo sempre pairaram sobre a dupla. A morte de Erasmo, em 2022, colocou fim aos rumores e Roberto prestou homenagens sinceras, mostrando que o laço entre eles, ainda que discreto, nunca foi totalmente rompido.
5. Censura em suas letras durante a ditadura. Apesar de sua imagem conservadora e romântica, Roberto Carlos teve músicas censuradas durante o regime militar. A canção Proposta, por exemplo, foi alvo de cortes pela censura da época. Alguns críticos acusam o cantor de ter se mantido em cima do muro politicamente, enquanto outros defendem que ele apenas procurava evitar confrontos desnecessários, focando em sua arte. 6. Relação com o espiritismo e a fé católica. Roberto Carlos já declarou ter grande fé em Deus e diz seguir a doutrina católica. No entanto, curiosamente, ele também revelou proximidade com o espiritismo, especialmente na época em que foi casado com Maria Rita, sua última esposa. Há relatos de que frequentou centros espíritas e sua canção Jesus Cristo, lançada em 1970, é considerada por muitos como um hino espiritualista, indo além da religiosidade tradicional. 7. O mistério das rosas azuis. Uma das marcas registradas de Roberto Carlos são as rosas brancas que distribui ao final de seus shows, mas poucos sabem que, durante um período, o cantor chegou a lançar uma edição limitada de rosas azuis, para simbolizar sua devoção à Virgem Maria. Segundo ele, a cor azul representa pureza e espiritualidade. A iniciativa não agradou tanto ao público, e ele logo voltou às tradicionais rosas brancas. 8. Romances e perdas amorosas. Roberto Carlos viveu romances marcantes e também sofreu perdas devastadoras. A morte de Maria Rita, em 1999, vítima de câncer, o abalou profundamente. Desde então, nunca mais se casou nem teve um relacionamento público. Outro romance famoso foi com Miriam Rios, com quem teve um casamento muito comentado nos anos 1980. A separação foi amigável, mas ambos mantêm até hoje discrição sobre os motivos do fim da relação. 7. Silêncio sobre temas contemporâneos. Diferente de outros artistas de sua geração, Roberto Carlos opta por não se posicionar sobre temas políticos, sociais ou culturais mais polêmicos. Seu silêncio frequente sobre assuntos como ditadura, desigualdade, racismo ou LGBTQIA+, tem gerado críticas. Parte do público espera que uma figura tão influente exerça maior protagonismo em pautas importantes, enquanto outros defendem que seu foco sempre foi a música e o amor, não o ativismo. 10. O rei não gosta do título. Talvez a maior ironia de sua carreira seja o fato de que Roberto Carlos não gosta de ser chamado de rei. O apelido surgiu na época da Jovem Guarda, em comparação ao título de Rei do Rock, dado a Elvis Presley. Apesar de ter aceitado o epíteto ao longo dos anos, ele nunca demonstrou entusiasmo com a alcunha. Em algumas entrevistas, afirmou que se sente desconfortável com o termo, por considerar que o único verdadeiro rei é Jesus Cristo. Roberto Carlos é um ícone complexo. Entre o artista reservado, o homem cheio de manias e superstições e a figura pública idolatrada por milhões, existe uma trajetória marcada por emoções intensas, tragédias pessoais e momentos de grandeza artística. Suas polêmicas, ainda que envoltas em silêncio, ajudam a entender por que ele permanece sendo uma figura tão mítica e respeitada. Seja distribuindo rosas, processando biógrafos, fugindo de marrom ou emocionando multidões com suas canções, Roberto Carlos continua sendo um enigma fascinante da música brasileira.